Você acorda e é de manhã. Você não está sentindo dor, mas também não está se sentindo muito bem. Não tem nenhum motivo para você se sentir mal. Porém, você não quer criar, você não quer avançar, você não vê grande perspectiva das coisas para o futuro dentro daquilo que você faz. Ou seja, você acabou perdendo o interesse por boa parte daquelas coisas que antes para você eram super interessantes. E aí, por você estar se sentindo assim, talvez o sistema que está à sua volta te dê alguns conselhos. Você precisa ir no médico, precisa tomar alguma coisa. Isso daí o que você está passando não é normal para uma pessoa. E aí eu te pergunto, e se eles estiverem errados? Eu digo isso porque existe um psiquiatra que eu li um livro dele uma certa vez que ele sobreviveu a 4 campos nazistas. E no meio disso, imagine todo o sufoco que ele passou. E ele aprendeu, no meio dessa situação complicada que ele viveu, uma coisa que a nossa cultura insiste em rejeitar. Existe um vazio que acontece às vezes na nossa alma, ou na nossa consciência, na nossa vida. E este vazio não é uma doença. Este vazio, muito provavelmente, ele seja o mais próximo que você está de um salto na sua evolução da consciência, sobre aquilo que você acredita que realmente é a vida. É essa mudança que você está prestes a passar. Então hoje, o que nós vamos conversar aqui é meio que isso, te ajudar a identificar se o que você está passando é por uma crise emocional, realmente é uma depressão, ou se não, você está num processo de, às vezes, de evolução, de despertar da consciência, e você está vivendo meio que um processo do vazio da alma ali, tentando entender esse novo propósito de vida na qual a sua consciência está gritando, está buscando, porque ela já perdeu o sentido, às vezes, nas coisas que você está fazendo agora, que antes fazia total sentido. Então fica aqui que a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso daí. Hoje o assunto tá... Então, o que acontece? Hoje você olha para sua própria vida e ela não parece uma vida ruim. A sua vida não tá ruim, a sua vida não está indo de mal a pior. Mas às vezes a sua vida ela meio que parece estranha. Porque você olha e fala assim, poxa, eu tô numa situação às vezes até que confortável, porém eu não tô feliz, porém eu não tô bem, porém eu tô sem vontade, porém me falta motivos. Você tem se sentido assim? E aí vem aquela pergunta que às vezes a gente faz, né? O que será que tá acontecendo comigo? Por que eu tô me sentindo desse jeito? Agora que eu cheguei aonde eu sempre sonhei, ou onde eu sempre tive vontade, e eu não tô me sentindo bem? Por que isso está acontecendo? Será que eu sou ingrato? Será que tudo aquilo que eu queria, e agora eu conquistei, eu não quero mais? Será que eu sou uma pessoa ingrata por isso? Por não estar feliz com aquilo que eu conquistei? Não estar feliz com aquilo que eu tenho hoje, na qual eu estou vivendo, na qual eu escolhi? Eu já estive aí nesse lugar. Exatamente com essas dúvidas, sem saber o que seria de mim. Eu não conseguia ver futuro assim, eu não conseguia ver a minha vida daqui 2 anos. Daqui 2 anos. Eu não conseguia ver. Só que qual foi o salto? O que fez a minha vida mudar foi enxergar que aquilo que eu estava passando não era uma doença. Não era, na verdade, uma coisa de ingratidão, de alguém que não dá valor para as coisas. E sim, de uma situação que eu estava me descobrindo de que tudo aquilo que eu sonhava ser, na verdade, não era o que eu realmente queria ser. E que eu fui induzido pela vida, induzido pelo ambiente, pelas coisas em volta, a tomar, a inclinar-se a determinadas questões, a determinadas decisões. E foi aí que eu entendi que o processo da coisa não era uma doença emocional, e sim, era uma crise existencial. Então, antes de eu te falar da diferença dos dois, entre a depressão e a questão desse despertar, dessa crise existencial, podemos dizer assim, eu preciso primeiro te fazer algumas perguntas. Por quê? Pra gente se localizar, a gente se entender onde a gente está. E essas perguntas eu quero que você reflita muito bem nelas, porque você vai começar a se entender através delas, através dessas perguntas. Por que eu falo isso, né? Porque os sintomas de uma depressão e de uma crise existencial são muito parecidos. É aquela questão da apatia, aquela falta de energia, aquela vontade de não fazer grandes movimentos, né?
Então, são muito similares. E por que eu quero te trazer essas questões para você pensar e você conseguir identificar se você está nessa depressão ou se você está passando por uma fase de crise existencial? Porque se você estiver passando por um processo de depressão, isso daí é um tratamento com remédio, com acompanhamento. Isso daí você vai ter um determinado caminho a se seguir. E como são sintomas muito parecidos, às vezes o que você está sentindo é uma crise existencial que o remédio não vai solucionar o seu problema. Às vezes o remédio ele só vai mascarar tudo aquilo que você está sentindo, mas o caminho que você deveria seguir era outro, e não o processo de tomar um remédio. Então, o que eu quero te trazer aqui nesse vídeo, às vezes é uma forma de você conseguir refletir um pouco antes de resolver tomar um remédio que vai mascarar o seu problema, a ponto de se fazer algumas perguntas que ao invés de fechar portas, vão te abrir oportunidades. Então, eu quero que você entenda o quê? Que a depressão, ela é uma causa química neurobiológica. Então, através de um tratamento, de um remédio, de um acompanhamento, de um determinado hormônio que você ingere ali, isso daí tem solução. E dentro da crise existencial, o processo ele é outro. Por quê? Porque a crise existencial ela não está num problema neurobiológico. Ela está num problema, sabe do quê? Numa pergunta que você não teve resposta durante anos lá atrás na sua vida. Então, às vezes, você está carregando uma dúvida que não foi respondida para você sobre a vida, sobre o que significa a vida, e você vem trazendo essa dúvida, e agora essa dúvida ela meio que enraizou dentro da sua consciência, de uma forma inconsciente, que às vezes nem você sabe qual é essa dúvida que você tem sobre a própria vida. Então, com as perguntas que eu quero te trazer aqui, ela vai te ajudar a pensar um pouco melhor sobre isso, a definir um pouco melhor sobre isso. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você ainda consegue sentir prazer em coisas pequenas? Tipo numa comida, numa música, numa conversa, num filme? Você tem prazer ainda em alguma dessas coisas, mesmo que seja raramente? Tá? Mesmo que seja raramente. Porque hoje em dia eu sei, é difícil ter música boa, é difícil ter alguém que tem um papo bacana, é difícil ter um filme interessante que faz com que a gente realmente fique as 2 horas ali olhando pro filme ao invés de ficar pegando o celular no meio do filme. Mas ainda existe essa sensação de você ficar feliz com um detalhe, um pequeno momento. Porque se você respondeu que sim, isso tem grandes significados aqui. Que não é um problema neurobiológico. Se você consegue ainda ficar feliz, é uma sensação que não é neurobiológica. Você não está precisando de um remédio para chegar nessa satisfação. É um estado mental que você ainda consegue alcançar, mas que poucas coisas ainda têm esse significado para você, que tem esse valor, que tem essa conexão com você. Então essa primeira pergunta ela já define. Agora, se você acredita que você não estou falando aqui que você não tem que procurar um médico, pelo amor de Deus. Se você sente que precisa ir no médico, vá, tenha esse acompanhamento, tenha essa pessoa próxima de você. Agora, se você sente que não precisa, que o estado que você está sentindo realmente é de dúvida, falta de motivo, falta de energia, às vezes falta de um novo propósito, o remédio ele não vai te ajudar. E sim essa questão de se autoconhecer. A segunda pergunta que eu quero fazer é: o vazio que você sente parece mais com eu não quero mais o que eu tinha? Ou esse vazio que você tem é tipo assim, eu não quero mais nada, nada me interessa? Qual dessas duas sensações esse vazio te traz? Você percebe que a gente está tentando identificar esse vazio? E dar um nome para ele? Esse vazio que eu sinto é algo tipo assim, eu não quero mais o que eu tenho? Ou é algo tipo assim, eu não quero mais nada de nada? Chega, para mim nada tem graça. Porque se essa sua resposta dessa pergunta foi eu não quero mais nada do que eu tinha, significa que você realmente está vivendo uma crise existencial e que você está num processo de despertar de uma nova identidade como pessoa. Compreende? Agora, se você falar assim, não, eu não quero mais nada com nada, muito provavelmente que realmente você esteja mais próximo de uma depressão. E aí você precisa ter um acompanhamento médico. Pois esse acompanhamento médico vai saber como que funciona o seu cérebro, aonde estão esses problemas, qual é a melhor solução, qual é o tipo de tratamento que vai ser o melhor caminho para você. Então, se até aqui as suas duas respostas, né, foram meio que positivas, de tipo assim, ó, poxa, é isso aí, eu ainda vejo alegria na vida, em pequenos momentos, mas eu ainda consigo enxergar, e tipo assim, eu não tô mais alegre com o que eu tenho agora. Tô de saco cheio, eu quero coisas novas, quero coisas diferentes, quero coisas melhores. Então, eu acredito que esse vídeo realmente é para você. Daqui para frente, cada vez mais você vai se identificar mais com o que estamos falando aqui, porque é muito provável que esse é o seu caso. Que o seu momento agora é de
reconstruir. Só que agora com o que você entende sobre a vida. Porque é muito provável que até aqui, muitas das coisas que você construiu foram que foram te orientando. Termina a escola, faça a faculdade, case, descase, né? Toda aquela questão de conselho que a gente recebe de amigos, familiares, professores e tudo mais. Então, eu acredito que esse processo agora é um processo de descoberta. Então, vem comigo daqui pra frente. Se você tá se identificando com isso aí, já curte esse vídeo aqui para eu conseguir entender quantas pessoas atingiu essa mensagem. A terceira pergunta que você deve fazer é: em algum momento que você ainda consegue imaginar uma versão de vida que faria sentido para você? Você consegue ainda, em algum momento, imaginar sua vida fazendo sentido para você? Qual é essa situação? Qual é esse momento que você sente isso? Mesmo que vagamente, mesmo que às vezes você não sabe como chegar lá. Qual que é esse momento que você imagina? É tendo a sua família, é às vezes mudando de cidade, é às vezes iniciando um novo projeto de trabalho, de estudo. Aonde que é essa nova vida? Qual que é a visão que você tem dela? Porque se existe uma perspectiva de uma vida que faça sentido, é essa que vale a pena ser vivida, por mais que não tenhamos compreensão de como vamos chegar lá. Mas pelo menos nós temos uma convicção de que existe um ponto na qual é interessante para nós ir atrás para ver se aquilo realmente é o que nós queremos. Porque é aquilo. Às vezes vamos poder chegar lá e ver que realmente não era aquilo. Então, se existe esse momento, você está nessa crise existencial. Por mais que você não saiba como chegar ou quem vai ser nesse processo, existe uma vontade de ser diferente. E aí eu vou te dizer, isso tudo que você está sentindo agora aconteceu por quê? Aconteceu porque você está passando por uma crise financeira, de relacionamento, uma crise emocional, qual que é às vezes a pressão que te mudou e te tirou da zona de conforto, ou às vezes é por uma grande conquista. Às vezes você sonhou tanto em terminar aquela faculdade, terminou e depois você viu que não era aquilo que você queria. Às vezes você queria tanto entrar naquele relacionamento, conhecer aquela pessoa, aí começa a namorar, depois de alguns meses você olha e fala assim, puxa, não era o que eu estava imaginando. Então, qual que é a situação que você se encontra agora, que veio esse sentimento? Esse sentimento, às vezes, ele é resultado de alguma coisa que aconteceu recente, né? Então, é de uma coisa positiva ou é de uma coisa negativa? Você já parou para avaliar isso daí, para pensar, para trazer esse processo? Porque eu acredito que esse seja o momento da gente começar a avaliar isso. Porque se chegou até aqui é porque você tem uma perspectiva de vida. E entender o porquê que você está se sentindo assim agora. Para não acontecer daqui a pouco, não acontecer depois. Você não sair daqui carregando esse problema para o novo destino. Então eu acredito que esse seja um processo interessante que você deva pensar. E aí, agora, eu quero aprofundar dentro da história de Frank. E Frank era o quê? Aquele rapaz, aquele psiquiatra que eu comentei lá no comecinho do vídeo, na qual ele sobreviveu a 4 campos nazistas. Só que nesse processo, não é só a questão de sobreviver a situações difíceis, a situações desafiadoras e torturantes. E sim também que nesse processo, a esposa dele faleceu e os filhos dele faleceram. Então, se a gente tenta ter um pouco de empatia, tenta se colocar um pouco no lugar dele, será que realmente valia a pena sobreviver a 4 campos nazistas? Porque depois que você perde a esposa e os filhos, e você está vivendo no meio de uma guerra, e às vezes você sai de um campo e vai para outro, e vai para um outro. Às vezes naquele momento chega a hora que você pensa em desistir. Você olha e fala assim, poxa, eu vou fugir, vou tentar fugir mesmo que eu leve um tiro nas costas. Porque às vezes é preferível morrer do que passar por tudo isso daqui. Porque querendo ou não, viver num campo de prisioneiros não deve ser fácil. Você não deve ter banho quente, não deve ter as melhores comidas, não deve ser os melhores tratamentos, com certeza não são dos melhores trabalhos. Então o que faz um homem, no meio de uma situação dessa, querer sobreviver aos campos de concentração nazista? É isso que a gente tem que pensar. É essa situação que a gente tem que colocar às vezes na nossa vida. O que faz a gente ter motivo para viver, mesmo se estivéssemos vivendo na pior crise, na pior vida que já passou aqui na Terra. Como deve ter sido esse processo. Então,
É tentar entender. Então, Frank, com essa experiência de vida terrível, ele conseguiu identificar alguns padrões. Ele conseguiu identificar que o ser humano suporta qualquer como se ele tiver um excelente porquê. Aqui, a nossa ideia não entra muito a fundo na história de Frank. Mas Frank, ele acreditava muito em Deus. Então o processo dele era: se eu sobreviver, eu ganho. Se eu sobreviver, eu ganho. Então, esse era o porquê dele. O porquê dele é: ele só iria conseguir vencer a guerra se ele se mantesse vivo. Independente de tudo que estivesse acontecendo ao redor, ele não tinha controle de nada, porém, a única guerra que ele poderia vencer contra os alemães era essa ideia de: se eu sobreviver, eu venço. Então ele tinha um ótimo porquê para poder suportar todos os comos possíveis que o inimigo atentasse contra ele. Esse é o ponto que eu quero abordar e que a maioria aqui ignora. É a busca pelo sentido da vida. E isso Frank chamou de vontade de sentir. Então, às vezes, o que te falta para acreditar é a vontade de sentir. Olha que forte isso. Então imagina, na cabeça dele, ele sofria, mas ele tinha uma vontade enorme de sobreviver e mostrar que ninguém venceu ele. Porque ele resistiu a todos os tipos de tortura, de frio, de maus tratos. E ali estava o porquê dele. Era esse porquê que fazia ele suportar todos os comos. Então hoje, diante de todas as situações e dificuldades que você encontra na sua vida, qual é o seu porquê que faz com que você resista a esses como? Se você não tem, chegou a hora da busca por um sentido na vida. Quem nunca questiona aquilo que faz, nunca encontrou nada que vale a pena na sua vida ser questionado. Ou seja, será que você está tão alienado assim, a ponto de não questionar o porquê que você faz tal coisa? O porquê que você pratica tal coisa? O porquê que isso é importante? E o Frank identificou que na vida nós temos 3 sentidos de querer. Tem 3 formas de querer alguma coisa na vida. O primeiro sentido da vida é o trabalho. Que é o quê? O que eu faço para o mundo? O que eu entrego para o mundo? Isso daí é o que te enche com vontade de fazer as coisas. Isso daí muitas das vezes acontece com os músicos. Né? Existem bandas, existem músicos, pintores, artistas que só ficaram famosos depois que morreram. E a vida deles fazia um sentido, por quê? Porque aquilo que eles produziam, entregavam para o mundo, independente do que o mundo entregasse para eles, era o que fazia sentido. Era o que fazia com que a vida dele valesse a pena. Independente do aplauso, independente das vaias, ele estava lá produzindo, porque o sentido da vida dele era entregar ao mundo. O segundo sentido da vida é o que eu recebo do mundo. Então muitas pessoas vivem em prol do sentido para ela. O sentido para ela é o que o mundo me oferece. Então se o mundo me oferece prazeres, alegrias, exageros e tudo mais, e amor, e carinho, e atenção, é praticamente isso que dá sentido à vida daquela pessoa. E se amanhã ou depois ela, infelizmente, passar por um processo solitário, ela vai perder o sentido da vida dela. Por quê? Porque ela não está recebendo mais aquele amor, mais aquele carinho, mais aqueles excessos, mais... Entende esse processo? E o terceiro e não menos importante é o sentido que a vida tem na crise. Então, independente do que você dá para o mundo ou do que o mundo dá para você, o mundo ele vive as crises. Pode ser uma guerra, pode ser uma pandemia, pode ser o que for, que às vezes não temos controle dentro desse processo. Nessa situação, o que faz e o que dá sentido à sua vida? Se você não tiver, é nesse momento que a casa cai, que tudo desanda, que você perde o rumo. Então, você tem esses 3 sentidos bem definidos. Você sabe qual é o sentido do seu trabalho. Você sabe qual é o sentido do mundo para você. E você sabe qual é o sentido de viver na crise. Se você conseguir definir esses 3 parâmetros, em qualquer situação que você vive e se encontra, as coisas vão fluir de formas e maneiras diferentes para você. A evolução, a tomada de decisão, a forma de pensar será diferente para você. Qual é a sua força para suportar e continuar dizendo sim enquanto
constantemente e diariamente a vida vem te dando não, 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 não. Como que você consegue suportar isso? Qual que é o sentido da vida que você consegue encontrar nessa situação? Então, se você está sentindo esse vazio, essa apatia sem causa óbvia, sem direção, sem motivo, é que os motivos que você tinha antes não são suficientes para você continuar fazendo o que você faz antes, hoje. Os motivos que você tinha antes não são suficientes para você continuar fazendo o que você faz hoje. Então, na hora que você encontra esse entendimento, que você aceita isso, que os seus motivos hoje são muito fracos, e é por isso que você não tem vontade de fazer as coisas, aí você entende que você precisa buscar por novos motivos. E isso não é uma regressão. Isso não é fraqueza. Isso faz parte de um processo evolutivo da alma. Todos nós vamos passar por isso. Todos aqueles que estiverem com vontade e prontos para ser despertos. Deixa eu tentar trazer uma camada mais profunda e diferente de ponto de vista para você conseguir entender melhor o que eu estou querendo dizer. Você já deve ter ouvido falar, pelo menos, né, sobre a troca de pele de uma cobra. Na hora que a cobra ela vai trocar de pele, ela se sente numa posição desconfortável. Por quê? Porque ela está crescendo e aquela pele antiga que ela tinha não cabe mais ela. Então o que a cobra sente? Ela se sente sufocada, ela se sente apertada, ela se sente pressionada, ela tem dores, ela está frágil e vulnerável por sentir todas essas dores, desconforto, passa por um momento de estresse, até que chega a hora dela fazer realmente a troca da segunda pele dela. Só que nesse processo, você percebe que a cobra ela não consegue acelerar, ela não consegue olhar e falar assim, deixa eu já tirar logo isso daqui, ela não consegue. A nossa vida às vezes é esse mesmo processo, a gente não deve ter pressa para viver o processo. Não devemos ter pressa para viver o processo. Então, quando a cobra faz esse processo de transformação, é praticamente o mesmo processo que nós vivemos. A mesma coisa acontece com a borboleta. Você já deve ter visto também que quando uma borboleta está nascendo, nós não podemos nem ajudar ela a sair do casulo. Porque se nós ajudarmos ela a sair do casulo, aquela resistência que ela passa de sair daquele lugar apertado é o que vai criar força na asa dela para que ela consiga voar. Então, se nós ajudarmos ela naquele processo, ela não vai desenvolver a força necessária que ela precisa nas asas e aí ela não voa. Olha só que destino terrível. Se formos ajudados no meio do processo, não conseguimos voar. Não conseguimos voar. Então viva o seu processo, acredite no seu processo. Então, quando a sua identidade atual, que é a que você conhece, ela começa a ser afetada, quando essa identidade que você tem, ela começa a ser rachada, o nosso sistema ele tem um processo de quê? De viver na base do conforto. A nossa mente ela quer sempre repetir os padrões para não gastar energia. E na hora que a nossa mente ela percebe que está existindo esse processo de rompimento da identidade, o que a nossa mente ela começa a fazer? Ela começa a reduzir a nossa energia, ela começa a trazer um pouco de apatia, ela começa a trazer um pouco de incômodo, que é para fazer você sentir esse processo da mudança, de que aquilo que você é não é mais. Essa nova fase que você está, muitos chamam como a noite escura da alma, que é aquele momento que nós começamos a escutar mais a nossa alma e menos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, porque começamos a perceber que tudo é em vão, que as bebedeiras e as festas são em vão, que o luxo e a ostentação é em vão, que a quantidade absurda de amigos e conhecidos é em vão. Essa questão dos excessos é em vão. E aí o que começa a valer a pena é aquilo que nós começamos a buscar. É aquela nova fonte de inspiração que estamos correndo atrás. Um novo sentido da vida. Para o trabalho, para o mundo e para as crises. Chegamos aqui, nesse momento, aonde concluímos e temos maior ferramenta para poder discernir se aquilo que o que estamos vivendo, o que estamos sentindo é algo realmente emocional, é um padrão patológico, uma doença oncológica ou não, é um processo evolutivo realmente da alma. E saber diferenciar esses dois vai te trazer um grande passo na sua vida, porque vai te ajudar a tomar as decisões, vai te ajudar a desenvolver melhor um caminho para você dentro desse processo que você está passando agora. O que você vai fazer agora?
Então, se você chegou até aqui e realmente identificou, poxa, não, o que eu tenho é uma crise existencial e eu preciso fazer uma nova coisa na minha vida, eu preciso trazer um novo sentido para o meu trabalho, um novo sentido para o mundo, um novo sentido para as crises, e como eu vou fazer isso? Talvez essa seja as novas perguntas que você tem, né? Chegou aqui com uma dúvida sobre é depressão ou é um despertar? E agora as dúvidas é, o que eu faço com tudo isso? Então eu vou te dar 4 passos aqui que vai te ajudar praticamente a desenvolver o que você vai fazer assim que você encerrar esse vídeo aqui. O primeiro passo que eu dou de dica é nomeie o que está morrendo e não o que está faltando. Nomeie o que está morrendo e não o que está faltando. Por que eu gosto de dar ênfase a isso daí? Porque se você ficar vivendo só o que falta, isso daí te dá um sentimento de impotência. De impotência. Se você nomeia aquilo que morreu, isso você define o que você não quer ser mais, o que não faz mais parte de si. Então, por não fazer mais parte e por você tomar essa decisão, você tem um sentimento de estar mais completo, de estar mais definido, de estar mais consciente de quem você é e não do que falta para você ser. Entende? Então o primeiro passo é isso. E olha que interessante, são formas de ver a vida. É uma coisa simples, né? Parece ser simples, mas se você começa a observar aquilo que você não quer mais, você está definindo aquilo que você não quer, e a partir do momento que você define o que você não quer, é muito mais fácil de você definir aquilo que você quer ser, quer desenvolver. Então, o primeiro passo que eu acredito é isso. O que em mim já não é mais verdadeiro e não deve demandar mais energia. Da minha parte. Então, essa é a primeira pergunta, o primeiro passo que você deve fazer dentro desse processo. Reduza o horizonte de eventos. Então, assim, reduza o horizonte de eventos. Não fique imaginando muito a sua vida daqui 5, 10 anos, não. Nem daqui 2 anos, nem o ano que vem. Estamos vivendo numa fase da vida onde tudo é muito volátil, está tudo mudando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido no mundo hoje. Em relação à tecnologia, em relação ao trabalho, em relação às crenças e valores, tudo isso está mudando. Você consegue perceber. Então, não faça um planejamento a longo prazo. Olhe na sua semana. Fecha a semana. Poxa, de segunda a sexta, de segunda a domingo. O que eu faço da minha vida? E dentro desse processo, o que eu não quero mais fazer? O que não faz mais parte de mim? Como que eu vou, aos poucos, me desligar disso daqui? Será que eu posso me desligar já hoje? Ou eu tenho que ter um processo que eu vou ter que passar para poder me desligar? E o que eu posso ter controle é hoje. Entendeu? Então você vai olhar a semana, vai avaliar e depois você vai olhar o dia. Poxa, hoje, o que eu posso fazer hoje que vai me deixar mais próximo daquilo que eu quero ser? Então, a nova identidade que eu quero assumir precisa ser uma pessoa que tem uma comunicação melhor, precisa ser uma pessoa que tem que frequentar novos ambientes, precisa ser uma pessoa que vai mudar de profissão e tem que estudar uma coisa nova. Então, o que eu tenho que fazer hoje que vai me aproximar mais daquela pessoa, daquele ser que eu tenho buscado, né? Que vai me trazer, às vezes, um novo sentido, um novo porquê para eu conseguir suportar os comos. Então, eu acredito que esse seja o processo. O terceiro passo que eu quero que você entenda é sobre conseguir ter um discernimento entre a fuga e o recolhimento. Por que eu digo isso? Porque às vezes você vai precisar parar um pouco a sua vida para pensar, para sair um pouco da bagunça, para esperar a poeira baixar, para esperar a tempestade passar. E nesse processo é interessante que você entenda o que vai ser uma fuga e o que vai ser realmente um recolhimento. Então, o que isso representa? Poxa, se você tem o problema, se você está se sentindo nesse estado com falta de sentido, de motivo para a vida, se você começar a viver sua vida na base de, deixa eu gastar dinheiro comprando as coisas, deixa eu ficar viajando aqui para me entreter, deixa eu ficar maratonando uma série, nossa, deixa eu aproveitar esse show, essa festa, esse aniversário, esse open bar aqui para eu beber e esquecer meus problemas. Se você estiver vivendo nesse processo, é uma fuga. Você está fugindo da solução. Essa é a verdade. Agora, se você olha e fala assim, poxa, nossa, eu ando tão cansado, minha vida tá corrida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou desligar meu celular, minha internet, vou ficar em casa mesmo, vou para uma pracinha, vou deixar o celular em casa, vou pegar meu cachorro, vou passear numa pracinha. Você pode viajar? Pode viajar. Mas a ideia que eu falo assim, qual que é a intenção da viagem?
Você vai viajar para realmente descansar, deixar o celular lá dentro do quarto, ir para a natureza, pegar um papel, uma caneta, um caderno e escrever, aproveitar que você está num lugar de paz que vai te trazer mais criatividade. Se você for viajar, não tem o porquê levar um cooler cheio de cerveja para chapar e ficar bebendo e ver o dia passar. E dormir com a barriga tomando sol. Entendeu? Então, eu acredito que esse é o processo da coisa. Se você conseguir discernir entre o que é fuga e o que é um recolhimento, muito provável que você consiga atingir com mais facilidade esse seu novo porquê, esse seu novo motivo de viver para o mundo, para você e para o seu trabalho e também qualquer tipo de crise que vier a surgir no meio desse processo. Então, essa é uma das partes mais interessantes e importantes que tem. Porque às vezes você fala assim, eu preciso viajar para descansar um pouco a cabeça do trabalho, mas a primeira coisa que você faz nessa viagem é encher um cooler de cerveja e gelo para poder chegar lá e beber o dia inteiro. Então será que realmente é uma forma de descanso que você está tendo? Ou é uma forma de consumir toda essa energia que você tem, porque você tem energia, mas sem ocupar a cabeça? É isso que às vezes você tem que avaliar. E o quarto passo, e não menos importante, é a ideia de confie no processo. Eu sei que essa frase nos últimos anos ela ficou muito batida, né? Virou muito clichê, mas essa ideia de acreditar no processo ela é real. Não tem outro caminho para se seguir ou para se definir. E por que eu falo isso? Porque a vida ela não é nem o antes e nem o depois. A vida é o agora. E você não consegue viver o processo pensando em quem você era antes e também não consegue viver o processo imaginando quem você vai ser lá. Porque o processo ele acontece aqui e agora. O processo é esse momento. A dor é esse momento. A pressão é esse momento. A troca dessa identidade é nesse momento. Então, aprenda a viver o hoje. A aproveitar o hoje. A sentir o hoje. A compreender o hoje. Porque nesse processo, se todo dia você focar no hoje, vai chegar uma hora que o seu hoje vai ser o amanhã. E aí vai ser tudo mais fácil. Para essa vida que você escolheu, obviamente, terão novos desafios. E sabendo que existirão novos desafios, eu já quero te deixar aqui, de prontidão, o meu serviço a você, o meu entendimento a você, e te dizer que eu vou continuar aqui.